A terceira e última parte da aula sobre como identificar ataques espirituais e a presença de obsessores está sendo gravada dia 7 de julho de 2024. Bom, pessoal, é o seguinte, agora que eu já passei as 13 principais formas de você conseguir identificar a presença de algum obsessor na sua casa, ou te acompanhando, né, te perturbando de alguma forma, agora nós iremos a soluções para isso. Existem diversas soluções, mas assim como na parte 1 e na parte 2 eu citei as 13 melhores formas, na minha opinião, é claro, agora eu vou estar citando as 10 principais formas que você pode estar fazendo para solucionar este problema. Eu não vou mencionar de novo, porque já foi explicado anteriormente, né, o quão pode ser nocivo uma pessoa não resolver essas questões, e pior ainda do que não resolver, é ela não perceber ou fingir que isso não está acontecendo, né? Então a primeira dica que eu já quero passar é que você faça uma grande limpeza na sua casa. Como assim? Essa limpeza, não estou falando necessariamente e somente de uma limpeza energética, não. Eu estou falando de fazer realmente uma boa limpeza na casa. Então, esse seria basicamente o padrão que eu estaria seguindo, tá? Então, excluindo essas possibilidades. Porque a primeira, de você fazer uma grande limpeza na casa, o que ela vai envolver exatamente? Uma limpeza, uma limpeza real, no sentido de você limpar o chão, de você limpar os móveis, de você mexer nas suas gavetas, né? De você realmente fazer uma limpeza ali com produtos de limpeza mesmo. E por quê? Porque muitas vezes as pessoas que estão sofrendo por isso, em muitas situações elas estão com a casa extremamente bagunçada, a casa extremamente suja. E eu acredito que isso não só afeta espiritualmente, mas afeta principalmente psicologicamente. Então, você pode já aproveitar que você está fazendo essa limpeza. Eu não estou fazendo uma limpeza de ficar passando um pano, não. Né? Não é só passar um pano e pronto, não. Estou falando de você jogar água na casa toda mesmo. Não precisa ser uma água mineral, pode ser uma água normal, digamos assim. E empurra os móveis, aproveita já para limpar também as coisas que estão ali, né? Às vezes tem muita sujeira, às vezes você vai encontrar até alguns bichos, alguns insetos mortos também, né? Em alguns cantos do cômodo onde você está. Então, você tira os móveis do lugar, né? Por exemplo, numa sala onde tem vários móveis ali, você tira os móveis dali, joga água, faz uma boa limpeza também. Você pode estar usando até mesmo o anil para auxiliar, porque o anil ele tem essas propriedades que auxiliam a remover essas energias obsessivas. Algumas pessoas comentam, né, que você pode comprar o anil diretamente do mercado mesmo, um produto que tem esse nome anil, né? Mas outros vão optar por pegar uma propriedade mais pura dela. Aí fica a seu critério. Aproveita também, já que você vai estar fazendo essa grande limpeza, né? Que normalmente quem faz isso faz poucas vezes no ano, né? Então aproveita que você já vai estar fazendo essa limpeza na sua casa, no seu apartamento, e olha as gavetas também, olha os armários, né? Olha o guarda-roupa. E o que você vai fazer? E também já dá uma geral na casa, no sentido, coisas que são velhas e que estão rasgadas, pega tudo isso e joga fora. Então, se tiver alguma coisa quebrada, algum móvel, algum espelho, alguma coisa do tipo assim, né, que esteja muito quebrado, que esteja muito velho, ou então que esteja rasgado, pegue essas coisas todas e jogue fora. O que der para você doar, também, né? Muitas vezes as pessoas elas têm muito mais do que elas precisam, né? Muito mais do que elas vão usar. E com certeza tem outras pessoas que com certeza fariam um uso muito melhor do que você. Por esse motivo, né, é claro que as doações que você vier a fazer, tanto de objetos quanto de roupas,
que elas não estejam velhas e rasgadas. Foi como eu falei, as coisas velhas e rasgadas e quebradas você vai jogar tudo fora. Agora, se você também tem alguns objetos ou roupas no geral que você não está usando, que não está tendo utilidade para você, eu recomendo que vocês peguem essas roupas e esses objetos e coloquem para doação. E se vocês às vezes quiserem vender essas roupas, por exemplo, porque vocês estão precisando de dinheiro, não tem problema, mas o ideal mesmo seria vocês pegarem e doarem. Então, essa limpeza na casa, veja, não é só você empurrar os móveis e limpar o chão, é você olhar também, né, as gavetas, os móveis no geral e também fazer uma limpeza nesse aspecto, né, buscando tirar tudo que é, às vezes, que está muito velho, ou que já esteja estragado, ou que não tem uso. Então, essas coisas que não têm uso, outras pessoas terão. Então, você fazer uma doação para pessoas que estejam precisando, com certeza pode fazer uma boa diferença. Se você tem coisas na sua casa que elas não são suas, eu recomendo particularmente que você busque se livrar disso aí. Exemplo, pode ser que você, é só um exemplo, né? Mas pode ser que você às vezes estivesse num relacionamento com alguma pessoa, morando junto com alguém, e aí essa pessoa foi embora. Mas o que acontece? Essa pessoa, ela não levou tudo embora da casa. Às vezes a pessoa ainda vai ter deixado alguma roupa, alguma peça de roupa, né? Às vezes a pessoa vai ter deixado algum objeto, algum bracelete, algum colar. Aí o que seria o sensato você fazer? Você pega esses objetos que não são seus mais e que não deveriam estar mais na sua casa e você, se você tiver um contato ainda com essa pessoa, você chama essa pessoa e fala, ó, vem pegar suas coisas aqui ou me manda um endereço que eu vou mandar as coisas aí para você. Agora, se isso não for possível, ou se a pessoa ela ficar enrolando, depois eu vou ir, não, que um dia eu vou ir, e mesmo você já tendo dado várias oportunidades para a pessoa buscar aqueles objetos, eu recomendo que você pegue eles e jogue fora. Ou doe também. Por quê? Para começar, às vezes são objetos que eles nem deveriam estar aí mais na sua casa. Às vezes são objetos que estão muito ligados ao passado, às vezes são objetos que estão ligados, né, a momentos ruins da sua vida ou do seu passado, ou ruins do passado de uma outra pessoa da sua família, caso você, né, esteja morando com outras pessoas também. Então, esses objetos, além deles lembrarem o passado, né, existe uma possibilidade, não digo que é isso que esteja acontecendo, né, mas existe a possibilidade de que a pessoa que não mora mais aí, por exemplo, ou que só passou uma temporada aí, ela venha fazer trabalhos espirituais para afetar você, ou afetar a sua casa, ou te prejudicar. E o fato é, essa pessoa, ela tendo objetos dela ainda aí na sua casa, pode ser uma porta de entrada para essas situações. Ou seja, aqui a gente tem dois pontos negativos, né? O primeiro deles é o fato de que isso pode remeter a coisas do passado, às vezes até coisas ruins. Então é bom você ou doar ou se livrar realmente dessas coisas. E a segunda é porque isso pode ser porta de entrada para obsessores. Pode ser, inclusive, que a pessoa nem esteja de maldade com você ou com a sua família. Porém, o que pode acontecer é que a pessoa ela está sendo alvo de obsessões espirituais. Então, se ela está sendo alvo de obsessores espirituais, não é só o corpo físico dela, é o corpo espiritual dela também. É a casa, é as roupas dela também, é tudo. Então, se tem esses objetos na sua casa, por mais que ela não esteja usando mais, aquela pessoa não esteja usando mais, ainda assim pode ser uma porta de entrada. Continuando na limpeza da casa, outra coisa também são objetos que você ganhou de presente, tá? Obviamente eu compreendo que os presentes, né, são coisas boas, na grande maioria das vezes. Porém, vale a pena você ter uma atenção a mais, porque eu acabei não comentando isso na aula 1 e na aula 2, mas o fato
é que já teve alguns casos e alguns relatos de pessoas que estavam sofrendo alguma obsessão porque elas ganharam algum presente de alguma pessoa da família, né? Isso já, e até mesmo coisas que acharam na rua. Então, toma cuidado com essas duas coisas, tá? A primeira delas é presente. Então, por mais que uma pessoa tenha lhe dado um presente e tudo, busque avaliar se alguns problemas eles não começaram a surgir após você ganhar esses presentes. E são desde presentes mais em conta. Então, às vezes, você pode receber um presente que às vezes é um colarzinho de prata, né? Um bracelete ali pode ser de prata também, de ouro, ou até de um material mais em conta. E é claro que não que você deva ficar desconfiado de todos os presentes que você ganha, mas muitas vezes, observa, se quando começou a surgir alguns problemas com você, se eles estiverem acontecendo, né? Espero até que não. Mas quando eles começaram a acontecer, alguns dias, algumas semanas antes, ou até alguns meses antes, será que não entrou uma pessoa nova na família, que é uma pessoa que depois se mostrou às vezes não ser uma pessoa legal, né? Ou se você às vezes não ganhou algum presente, porque às vezes pode ser um presente mais barato, como eu já mencionei, mas pode ser um objeto até muito mais caro também. Tanto que existem algumas crenças ao redor do mundo, né? De que você não deve aceitar dinheiro de uma pessoa desconhecida. Inclusive, eu vi isso acontecendo até mesmo em Moçambique. Então, mesmo uma pessoa ela tendo muitas dificuldades financeiras em situações onde a cidade, o país passa por grandes dificuldades financeiras, às vezes passando até mesmo fome, quando chega uma pessoa entregando dinheiro para a pessoa, fazendo uma doação, mesmo a pessoa precisando muito mais do que a maioria de vocês, a maioria de nós, a pessoa recusa. Por quê? Porque a pessoa ela tem aquela crença, né, de que aquele dinheiro ali que a pessoa está doando, por mais que a pessoa venha a usar, não vai ter prosperidade naquilo ali. Ou seja, a pessoa ela vai receber o dinheiro, ela vai gastar aquele dinheiro e a partir daquele momento a pessoa só vai começar a ter problemas. Eu estou usando como referência o dinheiro, mas eu também uso como referência presentes. Então eu sei que se às vezes for um presente mais barato é mais fácil, porém, se for um presente mais caro, às vezes a pessoa ganhou até um carro, vai saber, ou ganhou uma grande quantidade de dinheiro, mas a partir desse momento, poucas semanas e meses depois, começaram a aparecer problemas. Começaram a aparecer dificuldades, começaram a ter problemas, brigas, né? Que foi dos exemplos que eu citei. E também, por fim, dessa primeira possível solução, você também pode atentar a objetos e coisas de pessoas que já faleceram. Então, por mais que uma pessoa que faleceu tenha sido uma pessoa em vida, uma pessoa excelente, uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa que traz memórias e lembranças muito boas, eu particularmente recomendaria, se tem roupas dessa pessoa que já faleceu, você busque doar elas também. Se elas estiverem em uma boa condição, doe elas, né? Não há necessidade de você jogar fora. Então, uma pessoa que tenha já partido e que tenha deixado móveis e tenha deixado roupas, né? Ou até tenha deixado algum tipo de antiguidade, né? Porque na grande maioria das vezes já são pessoas mais idosas, de você também buscar uma forma de se livrar dessas coisas, né? Como eu disse, não de uma forma necessariamente ruim. Você pode doar uma antiguidade, você pode vender, você pode penhorar, aí você encontra a forma que você achar melhor. Porque assim, concluindo, né? Na grande maioria das vezes, uma pessoa que está sofrendo obsessões espirituais, na grande maioria das vezes não vai ser, por exemplo, um objeto que a pessoa deixou, uma pessoa, às vezes da família que faleceu, né? Ou porque a casa ela não está tão limpa. O fato é que na grande maioria das vezes não vai ser isso. E aí as pessoas podem falar, mas se na grande maioria das vezes não é isso, por que é a primeira coisa que você indica fazer? É pelo fato de que eu gosto de excluir as menores possibilidades. Então, antes mesmo de eu pensar em fazer uma coisa mais avançada, como fazer trabalhos espirituais de desobsessão, antes de eu pensar numa coisa, digamos assim, tão maior, tão grande,
Por que não começar fazendo o básico? E eu acho que o mais básico de todos é você realmente fazer essa limpeza, né, na sua casa. Uma limpeza completa mesmo, até em questão de móveis, objetos. E com certeza pode fazer uma diferença. Na grande maioria das vezes não vai ser esse o problema, repito. Mas é uma coisa que é bom você pelo menos garantir que essa parte você fez. A segunda coisa que você pode tá fazendo é você se comunicar com esse espírito obsessor. Aí vai ter algumas pessoas que vão comentar, podem comentar ou pensar que isso é uma coisa que parece estranha. Mas o que acontece? Como eu expliquei para vocês, existem vários tipos de obsessores. Porém, existe um padrão de dois, onde ou a grande maioria deles, como eu já comentei, são espíritos obsessores que eles estão em descontrole. Ou seja, a forma como eles tomam decisão e a forma como eles se guiam é puramente ligada ao vício, igual de um viciado em drogas também. É basicamente a mesma coisa, né? O viciado em drogas ele vai se reunir em locais onde está tendo aquela droga para ele utilizar. O obsessor vai estar também viciado naquela energia. Qual energia? Pode ser energia de sexualidade, né? Pode ser, igual eu já comentei, pode ser energia de raiva, pode ser energia de ódio, de medo, de doença, pode ser energia de uma pessoa muito negativa também, enfim. Isso aí já tá muito bem explicado. Porém, a grande maioria dos obsessores, eles são, entre aspas, inofensivo, no sentido de que eles vão estar ali no mesmo ambiente que você, mas eles vão estar confusos, eles vão estar praticamente perdidos. São todos? Não, mas é a grande maioria. Então, como muitas vezes eles estão até mesmo num estado de negação muito grande ou de perturbação muito grande, a maioria das pessoas no mundo não vão entender eles. Então, se eles tentarem entrar em contato com alguma pessoa na rua, com alguma pessoa em algum lugar, a pessoa vai ficar com medo, a pessoa vai sair correndo, né? Ou a pessoa vai ficar muito perturbada. Então, o fato é que se existe alguma presença obsessiva acontecendo contigo, e a gente deve levar como base que na maioria das vezes eles são obsessores que estão muito confusos e conturbados, você tem a possibilidade de conversar com eles. Mas eu não estou falando para vocês conversarem com eles com tabuleiro Ouija, né? Para vocês fazerem um tipo de rito, né? Acender uma vela. Não estou dizendo nesse sentido. Eu digo que uma coisa muito simples que vocês podem fazer é que no mesmo momento em que vocês sentirem a presença desse espírito com vocês, vocês, por exemplo, vamos supor que você esteja no quarto e você está no quarto, então você sente essa presença como se tivesse realmente alguma coisa te observando ou te vendo, alguma coisa do gênero. O que você pode fazer? Você pode sentar na beirada da sua cama e você pode começar a conversar amigavelmente com esse espírito. Agora, a forma como você vai levar essa comunicação fica muito a seu critério, mas no geral você vai ter que ter empatia. Então, muitas vezes isso vai valer a pena. Mesmo com medo, é normal. Eu vou, no mesmo momento que eu for optar por ter essa comunicação, eu vou ficar com medo. Isso vai acontecer, né? Existe a possibilidade de você ficar bastante arrepiado também durante esse processo, entre outras coisas acontecerem, né? Mas é uma saída muito interessante, porque você notar que aquele espírito obsessor, por mais confuso e viciado que ele esteja, ele ainda possui um certo nível de consciência, você conversar com ele pode fazer toda a diferença. Agora, conversar o quê? Não é você conversar sobre o dia, né? Não é você chegar pro obsessor e perguntar como é que foi o dia dele. Não é exatamente nesse sentido. A comunicação que eu recomendo que vocês tenham é de você alertar esse espírito. Então, um exemplo, não estou dizendo para você fazer exatamente a mesma coisa, mas um belo exemplo, inclusive, é você, continuando o exemplo, né? Você senta ali na beirada da cama e você conversa com esse espírito. E você chega para ele e fala, olha,
Eu não sei o que você está fazendo aqui, mas o seu lugar não é aqui, né? Você não foi convidado para estar aqui, né? Aí, como eu disse, né? É importante você colocar empatia. Então você chega e fala, olha, não sei o que você está passando, não sei o que você passou, é uma coisa que realmente não dá para imaginar, mas eu não tenho culpa, mas a minha família não tem culpa por essas coisas que estão acontecendo. A gente não tem culpa dessas coisas que aconteceram contigo, mas aqui realmente não é o seu lugar. Você precisa encontrar o seu lugar, você precisa ter um pouco de consciência, né? E nesse pouco de consciência que você tiver, você deve buscar realmente o seu lugar, né? Aí você, continuando, né? Aí você pode até falar para esse espírito, não, eu vou orar por você, né? Eu espero muito que os seus guias, os seus mentores espirituais, que Deus, ele realmente olhe para você, né? E que eles realmente possam te ajudar e te auxiliar e te levar para o lugar correto. Porque aqui não é o seu lugar. Você deve ir para um lugar que é o lugar correto para você. Então, muitas vezes, quando você faz isso, já resolve. Porque isso vai. O fato de você se importar, o fato de você ter empatia com esse espírito, que ele já é. Que ele não é compreendido praticamente por ninguém mais, até ele está num estado de confusão muito grande, mas no mesmo momento que você mostra empatia, no mesmo momento que você mostra um sinal de empatia, um sinal de respeito, um sinal de humildade, pode ser que esse espírito obsessor ele tenha um pouco de consciência naquele momento e fala, não, realmente não é aqui que eu devo estar. Ou até mesmo pelo seu pedido que você fez ali, por mais que não tenha sido necessariamente uma oração, né? Mas aquela sua pequena prece, aquele momento ali onde você solicitou isso, o que pode acontecer? Pode aparecer os guias e mentores daquele espírito. E eles vão aparecer e podem fazer com que ele, se ele não tomou a consciência ainda assim, você pode acabar auxiliando ele, chamando os guias e mentores dele e fazendo com que ele siga o seu caminho, ele saia da sua casa, saia do seu local de trabalho, pare de ser um obsessor na sua vida, né? Então, assim, na grande maioria das vezes, como eu mencionei, isso já vai resolver a grande maioria dos casos. Se você fizer isso e logo em seguida acontecerem alguns sinais ainda mais pesados, aí você vai cortar esse contato. Isso é muito importante. Porque existe a grande possibilidade de até mesmo naquele momento você já se sentir um pouco melhor, sentir que o ambiente está um pouco mais limpo. Porém, né, pode ser que, dependendo da situação ali, por exemplo, do espírito ele está realmente no nível de tanta confusão que ele não vai ouvir nada do que você disse, ou então de ser realmente uma entidade perigosa que está ali contigo. Aí a entidade perigosa ela não está ali porque ela é inocente, ela está ali na maldade mesmo. Então, se você fizer isso, esse gesto para um espírito ruim, digamos assim, ele vai com certeza ficar bastante estressado e revoltado. E aí pode ser que ele arremesse objetos, ele derrube coisas, né? Ele começa a fazer muito barulho, ou ele começa a te perturbar ainda mais, né? Mas, como eu disse, é uma coisa que pode resolver para a maioria das pessoas. Se depois que você fizer essa prece, depois que você tiver essa comunicação extremamente gentil e respeitosa com o espírito, e caso não aconteça isso de ser resolvido, ou de acontecer o que eu mencionei, de você perceber ali que o espírito obsessor ele ficou um pouco mais agressivo ou violento, aí você deve realmente cortar a comunicação ali e começar a partir para os próximos passos. Agora, a pessoa ela pode chegar e falar assim, mas João, eu tenho medo, eu não quero fazer isso porque eu vou ficar com medo, então não tem problema, tá? Eu tô passando uma opção, mas se às vezes você for ficar com muito medo, com muito receio, aí tudo bem de você não precisar fazer. Até porque não é sua obrigação você alertar esse espírito obsessor de que ele não é o lugar dele. A terceira opção, ela também é muito interessante, que é você buscar estar fazendo orações e banimentos. Eu não vou ensinar aqui, porque como eu disse, né, o propósito dessas aulas é que independente de qualquer religião ou fé, você possa estar
se beneficiando dessas aulas, né? Mas é uma opção também. O fato de você fazer orações, independente da sua religião, é uma coisa na qual, quando você faz uma oração, é que a gente entraria num assunto muito complexo agora e fugiria do propósito da aula. Porém, quando você faz uma oração, quando você faz uma prece, você está, querendo ou não, pedindo uma atenção ou pedindo um auxílio ao plano espiritual. E nesse caso é uma coisa que pode funcionar também. Então, pode ser tanto nos momentos ou fora dele. Nos momentos em que você sentir essas presenças, que são essas presenças ruins, você pode começar a fazer algumas orações. Ah, mas qual oração? Eu não vou indicar nenhuma oração. Faça a oração que a sua religião, que a sua fé lhe permitir. Agora, tem que ser uma oração feita para espíritos de luz, né? Tem que ser orações feitas para espíritos que possuem uma consciência de ver que aquilo ali que está acontecendo com você é errado. Isso é muito importante, né? E os banimentos também. Existem diversas formas, né? Diversos, digamos, trabalhos espirituais que você pode fazer na qual você vai banir aquele espírito ali da sua casa, né? Mas a terceira opção, a terceira situação, ela envolve os dois. Então você vai fazer um processo de oração em conjunto com esse processo de banimentos. Se você quiser fazer sua oração também, eu também não vejo problema, né? Esses banimentos existem até mesmo por meio dos salmos. Então, os salmos, eles são extremamente utilizados por muitas pessoas das mais variadas religiões. Você não precisa necessariamente ser um cristão evangélico para estar fazendo a utilização de salmos para esse tipo de limpeza. Então, normalmente, o Salmo 7, o Salmo 23, e principalmente considerado aí por muitos como um dos salmos de limpeza espiritual e de desobsessão mais poderosos que existem, é o Salmo 91. Agora, foi como eu havia explicado, né? As orações e os banimentos eu vou deixar de acordo com você, de acordo com a sua fé, mas são etapas aí muito importantes que você pode estar fazendo e seguindo para se livrar aí desses espíritos obsessivos. A quarta causa que você pode estar buscando é você fazer uma reflexão profunda. Porque o que acontece? Isso aqui é muito importante. Tá? É bem provável que se você não fazer esta específica, as outras elas vão perder bastante o efeito de ter resultado. Mas o que acontece? Como eu havia explicado para vocês, os obsessores, eles vão, na grande maioria deles, se ligar a energias obsessivas. E essas energias obsessivas, por mais que elas estejam num ambiente, por exemplo, numa casa, num apartamento, em alguma loja, enfim, o fato é que alguma pessoa está gerando isso. Então essa reflexão profunda, ela tem o propósito de você parar alguns dias da sua vida, talvez algumas semanas, eu não sei quanto tempo você vai levar exatamente. E durante esse processo você vai avaliar quais são os pontos de vulnerabilidade na sua vida que estão fazendo com que os espíritos obsessores estejam te atacando. Aí muitas pessoas podem, né, questionar uma consulta oracular. Pode me revelar isso? Pode. Mas também é possível que você faça isso com essa reflexão profunda. Então, porque de nada vai adiantar você conseguir resolver esse problema. Por exemplo, você tem um espírito obsessor. Aí você consegue, seja de uma forma amigável, que é por meio da comunicação, da oração, você consegue fazer com que ele vá embora. Só que existe sempre a possibilidade de que daqui 1, 2, 3 meses apareça outro. Por quê? Que você resolveu, entre aspas, o problema, mas esse problema ele voltou a acontecer. Por que isso aconteceu? É bem simples, isso aconteceu pelo fato de que você não foi até a fonte do problema. Isso é uma coisa totalmente lógica também. É uma coisa que faz todo sentido. Se você não resolve a fonte do problema,
você dificilmente vai conseguir resolver a situação de uma forma permanente. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo, mas os outros exemplos já foram até indicados na aula 1 e na aula 2. Pode acontecer de que você esteja indo muito preso ou presa ao passado. Que eu citei esse exemplo, inclusive, nas outras aulas. Então, às vezes, acabou um casamento e a pessoa não aceitou que esse casamento acabou. Às vezes teve o falecimento de alguém da família e a pessoa não aceitou que isso aconteceu. Às vezes ainda tem muita mágoa, às vezes foi um acidente que aconteceu, né? Ou até mesmo pode ter sido um crime mesmo que foi cometido e a pessoa ela fica muito vingativa. A pessoa ela fica muito negativa, ela fica muito desejando que aquela pessoa que fez isso por acidente ou não, ela seja punida, né, da pior maneira possível. Então, muitas vezes essa pessoa ela tá presa ao passado. Ela tá presa a mágoas, ela tá presa a diversas situações. Então, se esse tipo de coisa ela está acontecendo, de nada vai adiantar, muitas vezes, você fazer o resto. Porque por mais que você resolva o problema temporariamente, vão aparecer outros espíritos obsessores que eles estarão se conectando a essa energia obsessiva. Então, por isso que essa reflexão profunda ela serve exatamente para que você veja os pontos ali em que você percebe que o seu espírito ele é mais fraco, ele é mais frágil. Às vezes a reflexão profunda pode ser até por outras questões. Os obsessores podem vir, por exemplo, assim como eu já comentei, por questões de vícios. Vícios em pornografia, vícios em bebida, vícios em uso e abuso de drogas, medicamentos. Então essa reflexão profunda ela tem o propósito de você perceber que você é falho. Tanto que se você for pensar assim, igual eu já vi muitas pessoas erroneamente fazendo, né? Pensando como se fossem perfeitas, pensando como se não tivesse nada de errado, aí a pessoa não vai resolver o problema nunca, né? Tanto que tem uma frase de Epicteto que eu gosto muito, na qual a frase ele diz basicamente o seguinte, ele fala que é impossível um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Então eu vejo dessa mesma forma a pessoa que ela for ter uma reflexão profunda, mas ela não assumir seus erros. Ela não assumir as suas falhas de caráter. Né? Ela não assumir que tem coisas que estão acontecendo na vida dela que estão tomando proporções e que estão controlando ela. É igual a questão do uso de drogas. A maioria das pessoas hoje que são viciadas em algum tipo de droga, elas são pessoas que se você perguntar, elas vão falar, não, eu estou plenamente no controle, se eu quiser eu paro a qualquer momento. A maioria fala isso. Mas elas ou estão mentindo para si mesmas ou não têm ciência. Então essa reflexão profunda, ela tem que ser uma reflexão feita de forma honesta. Ela tem que ser feita de uma forma humilde. Né? Você tem que saber que você não é perfeito, né? Que você não é o protagonista do mundo. Né? Que você é mais uma pessoa. E assim você começará a ver os pontos na qual você é mais vulnerável. E eventualmente, você também conseguirá ver as coisas que estão te controlando. Que você acha que você tem controle, mas que na verdade estão te controlando. Coisas essas muitas vezes externas. Situações, sentimentos ou pessoas. Então tudo isso pode estar servindo como uma fonte que gera essa energia obsessiva o tempo todo. Por isso que é muito necessário fazer essa reflexão profunda para você avaliar tudo isso. Em quinto, nós temos os banhos e a limpeza energética. Os banhos, o que acontece? Por mais que você faça o seu banho, digamos, o banho tradicional, que a maioria das pessoas tomam, existe também um outro banho. Esses banhos, eles são amplamente já ensinados, a grande maioria de vocês já conhece, mas é basicamente um banho na qual você vai estar utilizando sal grosso e também algumas ervas de limpeza e de reposição de energia. Eu também não vou aqui falar quais ervas são, eu só vou indicar o banho de sal grosso, porque ele é realmente bastante efetivo. Mas basicamente, como é que vai funcionar o banho e a limpeza energética? A limpeza energética, deixa eu falar sobre a limpeza energética primeiro, que é mais simples. A limpeza energética você pode fazer com meditação, você pode fazer com silêncio,
você pode fazer praticando esportes, praticando exercício físico, senão aquela energia sua, ela fica muito acumulada e aí a chance de você começar a ter ansiedade ou começar a brigar com outras pessoas é muito fácil, né? Então a meditação, a oração também funciona para isso, né? A limpeza energética, você também pode fazer em contato com a natureza. Então essa em base é a limpeza energética. O banho, né? A forma normalmente mais tradicional que você vai fazer o banho, né? Isso aí vocês vão encontrar amplamente na internet, então não tem porquê por hora eu ensinar sobre isso. Pode ser que em outros vídeos eu fale os banhos que eu faço e tudo. Mas basicamente o banho que você vai fazer vai ser, igual eu mencionei, um banho de sal grosso, porque o sal grosso ele vai remover todas as energias, tanto as energias boas quanto as ruins. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa ela pensa que o banho de sal grosso vai remover só as energias ruins, mas uma boa parte da energia, entre aspas, boa, ela também vai ser limpa no processo. Então você vai ficar bastante vulnerável depois que você fazer o banho de sal grosso, né? A maioria das pessoas, elas vão inclusive indicar vocês a fazer esse banho e a água com o sal grosso, você jogar do pescoço para baixo, de você não jogar na cabeça. Porém, o fato é que quando a gente vai no mar, quando nós vamos nadar no mar, na grande maioria das vezes a gente vai nadar completamente, não vai ser só do pescoço para baixo, né? Inclusive é até uma opção, tá? Se você tem a opção de fazer um banho no mar, aí é melhor ainda, você pode com certeza fazer. Agora, se não tem opção, se não tem mar próximo de você, ou às vezes vai ser horas que você vai ter que deslocar até para o lugar, aí é mais fácil realmente você mesmo fazer o banho de sal grosso, tá? Agora, por mais que eu concorde que em algumas situações é preferível que você faça do pescoço para baixo, eu recomendo que você faça da cabeça para baixo, ou seja, o corpo todo, né? Mas em qual situação? Na situação em que você sentir que a sua mente ela está bastante bagunçada. Porque isso pode acontecer. Se você está sentindo, veja bem, se você está sentindo que o seu corpo ele está bastante pesado, denso, porém os seus pensamentos eles estão equilibrados, você sente que a sua mente ela está funcionando assim muito bem. Aí você pode realmente fazer do pescoço para baixo. Agora, se além do seu corpo a sua mente ela está muito bagunçada, ela está muito confusa, né? Você está bastante em um estado de perturbação mental, assim, você não consegue pensar direito, você não consegue tomar decisões direito, a sua mente ela não está colaborando, as suas emoções e a sua razão, elas parecem que estão contra você. Então, se esse fosse o caso, aí eu recomendo fazer o banho de sal grosso do corpo todo, tá? Mas é aquilo, assim que você fizer isso, você vai ficar extremamente vulnerável energeticamente. É como se você tivesse, como se o recipiente, né, que é o seu corpo, ele vai estar completamente limpo. É aí onde você vai fazer a reposição com as ervas e, mais importante, né? De nada vai adiantar você fazer esse banho, essa limpeza energética, se daqui um dia, uma semana, você fosse sujar tudo de novo. É claro que, assim como eu expliquei na aula 1 na aula 1 principalmente, você não vai ficar imune. Mas, a partir daquele momento que você fez o banho, aí você tem que tomar cuidado com que, principalmente, para onde você vai, mas também com o que você vai pensar. Porque o pensamento, ele é uma excelente porta de entrada para energias obsessivas. Uma excelente. E existem entidades que possuem a capacidade de ler a sua mente. Então, eles vão saber exatamente o que você está pensando. Por esse motivo, o que é interessante após você fazer esse banho e essa limpeza energética é você sair, mas assim, você sair se sentindo uma nova pessoa, né? Você pode inclusive até fazer algumas orações, né? Não adianta muitas vezes você fazer no modo automático, tá? É até uma coisa importante de lembrar. Você não deve fazer o banho totalmente no modo automático. Então tem pessoas que enquanto elas estão despejando a água com sal grosso ou então a água com as ervas e as plantas, elas estão orando ou elas estão imaginando que elas realmente estão sendo limpas, né?
assim como se qualquer coisa, qualquer obsessor, energia ruim que tivesse nelas estivessem saindo. Não tem problema, pode imaginar que isso está acontecendo sim, que é muito bom, né? Aproveita e faz as suas orações também que tendem a ajudar. Agora, assim que você sair do banho que foi feito, né? Esse banho, posso dizer, espiritual, é muito importante que você já esteja com a sua mente equilibrada também. Então toma muito cuidado no que você vai ficar pensando pelos próximos dias, pelas próximas horas. Agora, por fim, né, existe a possibilidade de você ficar bastante cansado. Então, se você for fazer esse banho, e já faz muitos meses que você não faz, a grande probabilidade é que você vai sair bastante cansado. Então, assim, organiza tudo que você tiver que organizar no dia. Se quiser, faz no final de semana, né? Porque tenha sempre essa possibilidade de você sair bastante cansado. Aí, às vezes, você vai querer deitar e dormir. Ou, às vezes, você vai querer ficar ali horas sem fazer nada, porque realmente a limpeza ela foi bastante profunda. Mas não é sempre, né? Já teve, inclusive comigo mesmo, já teve banhos que eu fiz que após eu sair deles eu tava com muita energia, assim, como se eu tivesse sido renovado espiritualmente. Então isso vai depender muito de como a limpeza, para que rumo ela vai. Mas por garantia, tem ali o seu dia livre. É até interessante que você, no mesmo dia que você for fazer o banho, ele já comece um dia diferente, sabe? Então se você tiver a opção de acordar e comer uma coisa mais leve, evitar comer muita carne, né? Se você puder acordar assim, acabou de acordar, já faz umas orações, já medita aí uma hora e meia, né? Se for ouvir música, assim, umas músicas leves, meditativas, assim, você já vai se preparando ao longo do dia para aí você for fazer o banho e aí quando você sair do banho, independente de como você esteja, você já tá num estágio melhor, né? Num estágio superior. Em sexto lugar, uma coisa que também pode funcionar muito bem são as defumações que você pode fazer em casa. Existem vários tipos de ervas que vocês podem estar utilizando, lembrando que vocês não devem usar nenhum tipo de defumação com incensos que sejam doces, tá? Então é importante você lembrar que os incensos doces, eles têm a intenção de atração. Você não quer atrair nada, muito pelo contrário, você quer limpar. Então, normalmente, os incensos que têm aquele cheiro um pouco mais forte, né? Ou até um pouco mais, posso dizer, fétido, eles acabam sendo a melhor opção para vocês. Eu, particularmente, gosto de ficar ali no meio termo, então eu particularmente recomendo que você faça uma defumação com incenso de sálvia, tá? Existem outros incensos, você pode pesquisar, né? Vá na internet aí no Google e pesquise, né? Incensos para defumação, incensos de limpeza. Vai aparecer vários tipos de plantas e ervas para você estar utilizando. Eu acho o sálvia um dos melhores que tem. E é importante também que você pegue um incenso de qualidade, né? Então, se você tiver a possibilidade, procure realmente ter um pequeno estudo sobre quais incensos são incensos de boa qualidade, quais são bons para defumação. Existem algumas casas, inclusive, que você vai conseguir comprar, né, um incenso para defumação que ele é bem grande e aí você pode estar utilizando ele. Como é que você vai fazer essa defumação? Basicamente, o que você vai fazer é passar você vai fazer essa defumação com esse incenso, né? Não necessariamente incenso, existem outras formas de defumação também. Então você pode começar fazendo essa defumação indo pelos cantos da casa, isso é bem interessante. Então, atrás das portas, você leva, né? Eu tô falando do incenso, mas pode ser outros meios. Mas você leva ali o incenso, o incensário ali, e atrás das portas, embaixo dos cômodos também pode funcionar bem. Embaixo da cama também, tome cuidado, né? Ao estar fazendo esse processo, né? Embaixo das mesas também é bem interessante. Nos cantos dos cômodos também é muito interessante de você estar fazendo isso, né? E principalmente nos lugares onde você sente que a obsessão espiritual ela está mais intensa. Então você pode estar passando ali, fazendo esta defumação também. Ah, mas se você, algumas pessoas podem né, pensar, mas eu posso fazer algumas orações durante esse processo? Claro que pode. Tem pessoas que vão fazer orações, tem pessoas que vão fazer o símbolo do pentagrama, que é a estrela de 5 pontas, né? Você pode estar fazendo ela também.
É... Agora, se você às vezes se incomodar de ter que fazer o pentagrama, pode fazer o símbolo da cruz também, não tem problema. Né? Então, por exemplo, nas entradas onde tem mais movimento na sua casa, você também pode estar fazendo essa defumação. Então, é uma coisa que tende a funcionar muito bem. Então, essa defumação ela é mais voltada para limpeza, mas você pode fazer outras defumações com o intuito de prosperidade, de saúde, né? Aí fica a seu critério também, mas as defumações funcionam muito bem. E essa, inclusive, será uma das principais coisas que eu faria. Né? Se alguém chegasse até mim presencialmente e falasse, olha, tem uma casa ali que ela tá com obsessões pesadíssimas, eu já levaria lá, né, algum tipo de erva ou de planta e faria um processo de defumação com certeza. Independente do quão forte o espírito obsessor fosse, eu acho a defumação uma das etapas muito importantes de se fazer. A sétima situação que você pode estar buscando também... e uma coisa, né? Caso vocês perguntem, eu posso fazer mais de uma? Eu recomendo que faça, se possível, todas. Então você começa fazendo ali uma limpeza na casa, né? Depois você busca ter uma comunicação, depois você faz as orações dos banimentos, faz essa reflexão. A reflexão ela vai se prolongar por bastante tempo, né? Depois faz os banhos com as limpezas energéticas, depois a defumação. Então, eu recomendo assim que, por garantia, você realmente faça todas essas coisas, né? Faça todas essas opções, porque conforme mais você for fazendo, mais a chance de você conseguir resolver o seu problema. Mas a sétima, ela está relacionada a você fazer a invocação dos seus guias e mentores espirituais. Os seus guias e mentores espirituais, eles já te ajudam muito, tá? Porque é até uma reflexão interessante da gente fazer. Existem existem milhares de possibilidades todo dia, toda hora e todo minuto que poderiam fazer com que não só a humanidade, mas o indivíduo nem sequer existisse. Isso acontece isso acontece todo segundo. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, né? Cada segundo é um milagre. Só que o fato é que um dos principais seres, né? Que nós temos que ter essa gratidão, além da divindade maior, obviamente, são os nossos guias e mentores. Porque por mais que na grande maioria das vezes nós não estejamos os enxergando, eles estão fazendo um grande trabalho espiritual para a gente o tempo todo. E é muito provável que eles já até saibam que você está passando por algum tipo de problema assim. Né? Aí, alguns de vocês podem questionar, mas se eles sabem, por que eles não estão me ajudando? Depende. Às vezes eles estão, às vezes eles estão tendo alguma dificuldade, às vezes é um processo de aprendizado que a pessoa está precisando ter, enfim. Mas o fato é, você fazer a invocação dos seus guias também é uma coisa muito importante. Você pode fazer isso principalmente pelas orações, tá? Agora, dependendo da sua religião, dependendo da sua fé, você vai encontrar outras formas de falar com seus guias e mentores espirituais. Mas é uma opção. Você pode chamar eles e pedir ajuda. Falar, olha, essa situação aqui está acontecendo comigo, eu preciso muito da ajuda de vocês, eu preciso muito de um sinal para que eu consiga realmente resolver esse problema. É uma opção muito útil, porque por mais que na grande maioria das vezes eles já sabem, o fato de você notar que eles existem e o fato de, além de você notar que eles existem, você ainda ter a possibilidade de ouvi-los, né? É uma coisa, e de se aproximar deles de certa forma, já é uma coisa que já tem um impacto. Porque os guias e mentores, eles não são escravos, eles não são seus escravos, eles não são seus capachos. Eles podem se chatear, eles podem se afastar. Né? Inclusive, isso acontece muito. Muitas pessoas sofrendo obsessões e que já estão passando dias, semanas e não tá se resolvendo. E os guias e mentores da pessoa estão muito afastados dela. Então, uma consulta oracular pode ajudar nisso, né? As orações podem ajudar nisso. E você fazer uma invocação dos seus guias e mentores espirituais também é uma coisa que pode chamar a atenção, pode ser bem visto no plano espiritual. A oitava situação também que você pode fazer é você contratar a ajuda de um profissional para te ajudar a resolver isso. Porque vai ter muitas pessoas que vão ter medo de, por exemplo, de seguir a segunda, que é você conversar. Tem muitas pessoas que elas vão estar num estado de obsessão tão, digamos, difícil, que fazer a quarta opção, que é fazer reflexão profunda, elas não vão conseguir.
fazer, porque elas estão tão confusas, estão num estágio tão ruim, que realmente fica... Tá muito difícil para a pessoa conseguir pensar sobre isso naquele momento. A defumação em casa também. A defumação em casa ela vai funcionar se você estiver sozinho, certo? Ou então, se, por exemplo, se você estiver com pessoas na família, é muito importante que as pessoas elas entendam. Você não tem que fazer isso se for gerar briga, né? Às vezes você vai estar morando com outras pessoas, se você começar a fazer uma defumação, às vezes o pessoal não vai gostar, vai se incomodar, vai se irritar. Então aí nesse caso você não vai estar ajudando em nada, né? Mas se você é o dono da sua casa, do seu apartamento, ou se você mora sozinho, você pode fazer a defumação. Inclusive, enquanto você estiver fazendo a defumação, em muitos momentos você vai se sentir arrepiado, você muitas vezes vai se sentir com presenças, né? As presenças elas podem se intensificar ali, né? Porque você tá, né? Você tá mexendo ali. Não que eu quisesse fazer esse... não é uma boa comparação que eu vou fazer aqui. Mas é igual você chamar de detetização, né? Você tá fazendo detetização ali, você tem ratos, baratas ali, elas começam a sair tudo dos lugares, né? Então isso na defumação é um processo semelhante. Mas o fato existem muitas situações que podem impedir você de fazer isso. Existem muitos espíritos obsessores que podem estar sendo obsessores na sua vida e você não sabe, mesmo você observando aqueles sinais que eu mencionei, né, que vai pegar 99%, mas existe essa possibilidade, né? Da mesma forma, existe a possibilidade desse obsessor espiritual ele mostrar resistência, né? Existe a possibilidade dele ir embora. Por exemplo, você conseguir expulsar o obsessor. Só daqui um mês, 2, 3 meses ele volta. E por mais que você às vezes tenha resolvido numa reflexão profunda uma das causas, agora ele está vindo por outra situação. E existe também a possibilidade de que essas presenças obsessivas, esses espíritos obsessores, sejam entidades demoníacas, sejam seres extremamente poderosos e perigosos, né? É um senso. Existem, no mundo espiritual, assim como no mundo físico, existem coisas boas e existem coisas ruins. Existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Então, por mais que seja interessante você tratar com empatia, tanto você mesmo, quanto, a princípio, aquele espírito obsessor, né? Compreendendo que ele está num estágio de certa confusão, o fato é que pode ser um espírito extremamente perigoso e que você, dependendo das decisões que você for tomar ou das decisões que você deveria tomar e você não toma, você pode piorar muito, né? Existem casos de obsessão que pode levar a pessoa à loucura, pode levar a pessoa à morte. Por isso, uma das principais ferramentas, né, que você tem é você solicitar a ajuda de um profissional. Então, você pode procurar um profissional e relatar o que está acontecendo com ele, né? Então, você pode chegar para uma pessoa que, se a pessoa que você está chamando for um oráculo e também for uma pessoa que faz esses trabalhos espirituais, aí melhor ainda, né? Mas é uma opção. Você pode chegar até um desses profissionais e relatar. Falar, isso aqui está acontecendo comigo, eu tô com esse problema aqui, você pode me ajudar? Você já enfrentou esse tipo de problema aqui? Você já passou por esse tipo de situação? Você consegue me ajudar? Como é que vai ser? Né? Qual que é o custo disso? Né? Porque você vai estar contratando um profissional, provavelmente isso terá um custo, né? Mas ela é uma opção. Ela é uma opção porque... igual no... Eu tava usando o exemplo da detetização, né? É a mesma coisa, né? Muitas vezes você vai conseguir resolver o problema sozinho, só que pode chegar num nível, né, em que você realmente vai ter que chamar a detetização, você realmente vai ter que chamar os profissionais para fazer ali, que estudaram sobre o tema, né, que sabem os melhores produtos químicos ali para afastar aquele determinado tipo de bicho, né, e assim fazer a limpeza na casa. Então, essa é uma opção válida também. A oitava, eu acho que você... na grande maioria das vezes é bom você mesmo mexer nisso, mas tem casos em que realmente seja bastante sensato você ter um contato com um profissional que já tenha lidado com isso e que assim possa te ajudar a resolver isso também. A nona causa e situação que você pode estar se atentando mais, ela está relacionada a plantas, a natureza e às coisas vivas. Como assim? Aqui tem dois importantes conselhos.
A sua casa, é importante que a sua casa ela esteja viva, mas quando eu digo viva, eu digo com plantas, principalmente, ou então com animais, porque muitas vezes a pessoa, a maioria da casa das pessoas, não é de todas, mas existem muitas casas hoje que você visita e são casas completamente mortas, né? Só tem concreto, só tem piso, né? Só tem objetos eletrônicos e não tem mais nada. Então é bastante interessante você ter essa possibilidade de você ter um jardim, né? De você ter algumas plantas, né? De você ter alguma forma ali de dependendo se você tiver um quintal ali, né? Alguma coisa, você até mesmo plantar alguma árvore, né? Algum tipo de planta, algum tipo de erva também é uma coisa muito interessante, porque isso auxilia bastante, sabe? Eu vejo que uma casa que ela está sofrendo algum tipo de obsessão, muitas vezes ela é uma casa realmente morta, sabe? Ela muitas vezes não vai ter nem animais e ela também não vai ter nem plantas. Então é interessante você deixar a sua casa com um ar melhor, você deixar a sua casa mais respirável. E, inclusive existem plantas que você pesquise isso, né? Mas existem plantas que estão relacionadas a limpezas. Existem plantas que se você tiver elas e você cuidar bem delas, elas servem para inveja, elas servem para afastar energias negativas, mas não precisa ser exatamente essas plantas, pode ser outras também. É importante que a sua casa ela não fique realmente tão morta nesse sentido. E a segunda coisa também é que você também tem um contato maior com a natureza. Existem muitas pessoas que elas estão muito ranzinzas, elas estão muito fechadas, elas estão muito negativas. E se você pegar essa pessoa e você levar essa pessoa para um lugar onde tem a natureza, um rancho, uma chácara, um sítio, ou então alguma praça ali onde tem bastante natureza, bastante coisas vivas, você percebe que existe uma boa possibilidade da pessoa já ficar um pouco melhor. Por quê? Porque a natureza ela faz essa troca com a gente. Então, se você às vezes está sofrendo algum tipo de obsessão espiritual, né, observa se às vezes você não está passando muito tempo naquele lugar, né? Pode acontecer. Às vezes você está passando tempo demais naquele lugar, ou às vezes você não está realmente indo em contato maior com a natureza. Então, o fato de você, alguns momentos da sua semana, ó, ou do seu mês, você ter a possibilidade de caminhar descalço em meio à natureza, né, em meio à grama, em meio à terra, sabe? Você não só com os pés, mas com a mão também, você ter um contato maior com a natureza. No mesmo momento que você fizer isso, você já começa a fazer essa troca. No mesmo momento em que você está andando descalço sobre o chão, e eu não estou falando sobre o piso necessariamente, estou falando sobre a grama mesmo, sobre a terra, né? E você aproveita para nadar, aproveita para fazer outras coisas, é um processo é um processo bem útil, é um processo bem rejuvenescedor para você e que serve também para você repor essa energia, porque a natureza em si ela faz esse processo, né? Ela pega essa energia ruim ou essa energia pesada e ela consegue transmutar numa energia mais limpa. Então, ter um contato maior com a natureza, né? Ter uma casa também mais viva é uma coisa que faz uma boa diferença também. Uma outra dica também, essa é bem simples, mas que ela é bastante efetiva. Você pode pegar um copo, de preferência um copo de vidro, mas tome cuidado, né? Que é um copo de vidro. E você pode pegar esse copo de vidro, você vai encher ele. Não precisa encher ele até o topo, não. Mas você pode encontrar outras formas de fazer isso na internet também. Mas uma coisa simples e interessante, você vai pegar um copo de vidro, você vai encher ele com água mineral, de preferência. Ah, mas eu não tenho água mineral. Não tem problema, mas que de preferência seja, tá? Você vai colocar sal grosso, tá? Quanto de sal grosso? Você pode colocar uns 2 a 3 dedos de sal grosso no copo e depois você vai pegar um carvão e vai colocar um carvão ali, tá? E normalmente a cada 2 meses você pode estar fazendo a troca do copo e a troca também tanto da água mineral quanto do carvão também.
Assim que você fizer esse processo, é muito provável que o carvão ele fique boiando, tá? Se ele afundar pelos próximos dias e pelas próximas semanas, isso já é um sinal de presença obsessiva. Então você vai fazendo essa troca enquanto você segue todos esses processos também, ok? Então, essas são basicamente as 10 principais dicas que você pode estar tomando para que você consiga resolver esses problemas com espíritos ou energias obsessivas, ok? Agora, fazendo as considerações finais, em primeiro lugar, parabenizando a você que teve a paciência, né, de acompanhar essas 3 aulas, né, e também entendendo a importância desse tema, que conforme eu já mencionei, pelos próximos meses, pelos próximos anos, será uma coisa cada vez mais essencial, né? A gente ter essa noção, a gente saber identificar uma presença obsessiva que está acontecendo na casa, a gente saber identificar se isso está acontecendo com a gente, acontecendo com uma pessoa ao nosso redor, não é? E não só isso, a gente já saber fazer algumas coisas para resolvê-las. Eu gostaria de adicionar também algumas coisas, que é o seguinte: você não precisa esperar chegar a essa situação. Então, se você for pegar, por exemplo, as soluções que eu passei ali, você não precisa somente utilizar delas somente nessa situação, né? Então, você fazer uma limpeza com defumação na casa é algo sempre bom para se fazer, né? Quando você espera realmente a energia estar muito densa para você fazer a defumação, seja com incenso ou com o palito de ervas, né? Ou com outro apetrecho que seja, o que acontece? Você está esperando sempre no último tempo, assim, sabe? Você está esperando realmente a coisa ficar muito evidente. E eu gosto sempre de usar aquela comparação, né? A maioria das pessoas, elas só vão ter consciência realmente nos 45 do segundo tempo, né? O que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas que elas vão ter, por exemplo, eu vou usar um exemplo de saúde, né? A pessoa vai ter um problema grave de saúde. Provavelmente ela já veio recebendo sinais, né? Às vezes ela vai no médico, por exemplo, a pessoa começou a ter um problema por o abuso de álcool. A pessoa sempre bebeu muito. É um exemplo clássico que a gente tem aqui, né? A gente conheceu um familiar ou alguma pessoa que bebia muito, assim. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela foi avisada. Às vezes ela foi no médico, o médico alertou, falou: se você continuar bebendo desse jeito, isso vai ser problemático para você. Aí o cara fala: não, tá bom. Aí ele melhora por um tempo, né? Aí depois ele vai e piora de novo. Aí começa a beber mais. Aí nesse caso, ele vai no médico de novo porque já começa a sentir umas dores. Aí o cara passa os medicamentos e dá um alerta. Aí o que acontece? O cara é bêbado, né? Viciado em bebida. Ele vai tomar um medicamento e aquele dor, aquele incômodo vai passar. Aí a pessoa ela vai continuar com o mesmo problema, fazendo a mesma coisa, né? Cometendo os mesmos erros. Só que quando ela sentir dor, o que ela vai fazer? Ela vai pro médico? Não, ela vai tomar um medicamento. Porque o medicamento vai anular a dor. Aí a pessoa vai levando isso até o momento que vai chegar numa situação tão grave, digamos assim. Ele vai chegar no médico e o doutor ali, a doutora, vai chegar para ele e vai falar: olha, você foi alertado várias vezes, os exames estavam mostrando isso, eu te passei medicamento, falei para você não fazer isso. Agora você está num estágio de doença ali, um problema que você... Poderia até citar alguns problemas que eu sei que o alcoolismo traz, mas eu não vou citar. Mas ó, você está com esse problema agora e agora não tem nada que você possa fazer. Agora essa situação ela vai consumir você completamente e agora não tem muito mais o que possa ser feito, né? Só aliviar a sua dor aí até chegar o seu momento, não é? Então, infelizmente, a maioria das pessoas elas são assim, né? Elas só vão realmente tentar resolver ou tratar o problema quando a situação está quase estourando. Por esse motivo, essa questão de ataques espirituais e presença de obsessores, ela é uma coisa que naturalmente não deve acontecer com você com frequência. Mas, como eu disse, de você fazer uma reflexão, de você fazer uma defumação, você não precisa esperar a energia estar densa. Você pode fazer isso uma vez por mês. Ah, mas a energia da casa ela tá neutra, ela tá boa. Não importa, faz uma defumação, pelo menos para renovar a energia, né?
A invocação dos guias e mentores, você não precisa fazer só quando você estiver numa situação ruim. Você pode fazer numa situação boa também. Né? No mesmo momento em que você conseguir um resultado bom que você quer, em algum objetivo na sua vida, você faz a invocação dos guias e mentores e agradece a eles também. Então não é só para essas situações, né, difíceis. Aí eu tô vendo aqui agora, lendo as próprias coisas que eu mandei, né? A primeira eu falei sobre problemas em casa, que é o que na maioria das vezes eu vejo que está acontecendo. Pode ser problemas em casa ou problemas na família, né? Aí o segundo é traições, fofocas e inveja, que também é uma coisa, muitas pessoas elas ficam muito vulneráveis pelas coisas que elas falam e pelas coisas que elas pensam. Elas não têm ideia do quanto o poder da palavra é poderosa. Então, quando você realmente assim, inclusive muitas obsessões elas acontecem dessa forma. Elas começam atingindo principalmente a mente ou então a fala da pessoa que deu uma abertura para que isso, que outros espíritos obsessores, né, encarnados ou não, surgissem ali. Aí na terceira, que eu falei, sentir presenças em casa, né, que é uma coisa clássica. A maioria das pessoas que estão sofrendo obsessão vão estar sentindo algum tipo de presença em casa, a não ser que elas sejam espiritualmente muito fechadas, né? Então, às vezes, a pessoa ela pode realmente não sentir nada, nenhuma presença em casa, porque ela não tem nenhum tipo de mediunidade ou clarividência, né? Uma pessoa realmente com muito medo, assim, muito fechada. Mas é bastante comum da pessoa ter essas presenças, né? A quarta é a sua intuição aponta, que é bem interessante também, confiar no que você está sentindo, não deixar isso de lado, principalmente nas primeiras vezes. A quinta é o estresse, a irritabilidade, o isolamento. A sexta são sinais de que as coisas estão fugindo do controle, mas situações inofensivas agora geram grandes problemas. Essa sexta aqui, ela é interessante no sentido de que essa sexta aqui, ela serve para o que eu mencionei, obviamente, mas ela tem um outro propósito também, que é você ver quando alguém está pagando por trabalhos espirituais, por trabalhos de magia negra, para te prejudicar. Né? Então isso vai começar a acontecer. Então esse sexto sinal aqui ele tem um bônus que ele serve para você identificar a presença de obsessores na sua casa, ataques espirituais, né? Mas também serve para você muitas vezes identificar que pode ter alguma pessoa com inveja que esteja fazendo trabalhos contra você. Por mais que seja ataques espirituais, né? Acaba tendo uma conotação diferente. A sétima é que você tá consultando o oráculo, né? E se você consultar o oráculo, daqui a alguns meses consulte de novo, tá? Não é porque você consultou o oráculo uma vez, e o oráculo, vamos supor que ele fale que não tem nada, né? Que a pessoa, ela, pronto, não tem nada, então agora eu não vou seguir aquelas dicas da aula 3, né? Agora eu não vou fazer mais nada. Pode ser que não tenha nada ali, mas daqui a alguns meses tenha problema. Mas é muito, muito interessante consultar o oráculo, sim, os motivos eu já citei, né? O oitavo é problemas na casa, que também é bem interessante. A nona é a alteração com os animais. Para quem tem os animais aí, eles sentem de uma forma, às vezes, mais intensa do que a gente. Esses ataques e essas obsessões espirituais, né? A décima é a mente e espírito fragilizado, né? Que é uma forma que os espíritos obsessores eles vão utilizar para ter cada vez mais controle da pessoa. Inclusive, mencionei o quão perigoso isso é. Porque podem ter pessoas que são obsessores, né? Quanto espíritos que podem estar utilizando dessas fraquezas que a pessoa tem para começar a tomar conta dos pensamentos e das decisões dela. Às vezes até das vontades. Às vezes até do seu círculo social, né? O círculo social daquela pessoa... Uma pessoa que está realmente muito obsessiva espiritualmente, ela tende a fazer um círculo de amigos, de pessoas que também são obsessores, né? A 11ª é o pesadelos e sonhos ruins. É bem interessante, né? Pesadelo realmente, um pesadelo frequente, pesadelo com animais, pesadelo com pessoas que já faleceram, né? Pessoas com estranhos invadindo a sua casa, te fazendo algum mal a você ou a sua família. E não só necessariamente pesadelos e sonhos ruins, né? Se eu não me engano, eu até acrescentei essa informação. Se eu não me engano, eu falei, né? Que às vezes pode ser até mesmo sonhos bons. Né? Às vezes a pessoa ela vai estar tendo um sonho bom, mas a energia dela está sendo drenada igual.
Isso pode acontecer, tá, pessoal? Às vezes você vai ter um sonho bom. Isso, inclusive, já aconteceu comigo, tá? Inclusive, recentemente. Eu tive um sonho bom recentemente. E aí eu falei assim, nossa, que sonho bom. Com certeza foi os meus guias e mentores espirituais que fizeram com que eu tivesse esse sonho bom, assim. Aí depois eu fui refletir um pouco mais e alguns poucos minutos depois eu percebi que não. Eu comecei a perceber que aquilo ali não era coisa boa, não. A 12ª, acordar aleatoriamente, que também é um sintoma, né? Pode ser tanto você acordar aleatoriamente quanto você ter dificuldades para dormir, tá? Não sei se eu mencionei isso, mas isso pode estar representado também. Então, muitas vezes a pessoa ela deita, né, e não consegue dormir, fica virando de um lado para o outro, né? Fica acordando muito de madrugada. Aí os exemplos lá eu já citei. Agora, indo para soluções, que é a última aula, né? A gente tem que fazer uma limpeza na casa. Aqui eu comentei, você jogar roupas e objetos velhos, rasgados ou quebrados fora. Fazer uma limpeza geral na casa com anil ou com sal grosso. Doar coisas que você não utiliza mais. Tomar muito cuidado com os presentes que você ganhou, coisas que você achou. Isso aí tem que tomar cuidado. Né? Muitas vezes a pessoa... Se você tem alguém na sua família que às vezes achou alguma coisa na rua... Ah, olha só, achei isso aqui na rua, levou pra dentro de casa... Já pega e joga fora. Melhor você mesmo comprar uma coisa lá na loja e você mesmo consagrar por meio das orações, né? Por meio do seu amor que você tem ali pela pessoa que você está presenteando, do que é uma coisa que você achou na rua. Tem que tomar muito cuidado. Aí eu comentei aqui também, né? Ter cuidado com coisas de outras pessoas na sua casa, pessoas do passado. Sim, às vezes essas pessoas do passado estão com ódio, estão com muita raiva de você, né? E de pessoas que faleceram também, muito bom. A segunda, se comunicar com o espírito, né? Eu acho que isso aqui que bom que eu expliquei melhor, né? Eu falei que você pode trazer um pouco de consciência para ele, que é importante você ter empatia. Em terceiro são as orações e banimentos. Então, por exemplo, fazer essa limpeza na casa, eu digo essa limpeza que muitas vezes vai levar 1 a 2 dias inteiro para você fazer, né? Sozinho, vai levar 1 a 2 dias. Porque se você for pegar a sala, tirar todos os móveis da sala, aí você joga água, joga produto de limpeza, né? Depois você vai e passa o pano, né? É o processo aí que você for fazer. Aí depois, quando tudo estiver bem seco, aí você pega os móveis, vai ter móveis que são pesados. Então, se você estiver sozinho, ou às vezes até mesmo com ajuda, você vai começar ali a fazer isso de manhã. Aí, por exemplo, as gavetas da sala, né? Você vai ter que retirar tudo. Coisa velha que você tem ou que outras pessoas têm, você vai jogar fora, né? Então, essa limpeza na casa, assim como não é uma coisa que as pessoas vão fazer todo mês, porque é muito trabalhoso, né? Aí você vai e faz algumas vezes no ano. Você não precisa fazer só quando você estiver sentindo essa energia mais pesada ou obsessiva, né? Aí o segundo eu já falei, se comunicar com o espírito. A terceira são as orações e o banimento. Isso aqui também. Orações e banimentos é uma coisa que você pode fazer todo dia. Eu coloquei ali como, por exemplo, né, a leitura do Salmo 91. O Salmo 91 eu faço todo dia. Todo dia. A reflexão profunda também. Reflexão profunda, eu não sei se eu comentei, acredito que sim. Mas se eu não comentei, eu comento agora. Ela é uma das mais importantes, tá? A reflexão profunda, ela é uma das mais poderosas formas de você limpar a si mesmo e limpar o ambiente. Tanto que existem espíritos obsessores, né? Não sei se eu já comentei isso, mas existem espíritos obsessores que eles não vão conseguir ficar numa casa que tá uma casa harmoniosa, sabe? Um espírito obsessor, ele já vai passar mal se ele chegar ali na casa de alguém e tiver uma família, né, que se respeita. Uma família, pode ser, quando digo uma família, pode ser 2 pessoas também, um casal, né? Mas quando ele chega nesse lugar, às vezes até procurando, né, alguma coisa, e ele encontra ali uma família feliz, uma família harmoniosa, uma família que se respeita, né? Uma família ali que raramente briga, eles sentam e conversam e resolvem o que tem para resolver, não é? Uma casa limpa.
E já vai ser uma coisa que os espíritos obsessores já vão até passar mal. Eu acredito muito que eles têm até dificuldade de entrar nesses lugares, entendeu? Onde tem o amor, onde tem a empatia, né? Onde tem os bons sentimentos. Se na casa tem isso e as pessoas trabalham isso umas com as outras, sabe? De uma forma cooperativa, é a mais poderosa. A reflexão profunda ligada à pessoa já começar a resolver isso e ter esse contato, né? Já é uma coisa que vai espantar a maioria deles, né? Aí tem o banho limpeza energética, né? O banho limpeza energética também é uma coisa que você pode estar fazendo a cada 15 dias, pelo menos. 15 dias, uma vez por mês. As defumações também podem ser feitas mensalmente ou até antes. Invocar os guias e mentores diariamente. Ajuda profissional. A ajuda profissional também é muito boa, né? Foi o que eu comentei aqui. Existem os espíritos obsessores que eles são muito poderosos para você lidar sozinho. E a maioria, e eu já vi isso muitas vezes, da pessoa querer lidar sozinha com esse problema. E isso gerar problemas graves, né? Pode acontecer também aqui, que foi bem interessante eu ter comentado, né? Eles podem fazer muito estrago. Ou seja, mesmo após você ter banido aquele ou aqueles espíritos obsessores e ter limpado aquela energia obsessiva, eles já podem ter prejudicado a sua vida amorosa, eles já podem ter prejudicado a sua vida financeira, eles já podem ter prejudicado a sua saúde, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela pode conseguir resolver o problema parcialmente, porque mesmo que depois os espíritos obsessores eles foram mandado embora, a pessoa ela ainda vai perceber e sentir que muitos dos problemas ainda estão presentes. Pode fazer até com que a pessoa pense assim que, mas o que eu fiz não resolveu, porque os problemas ainda estão presentes comigo. Só que a pessoa ela não está sabendo fazer a distinção de uma coisa para outra. Os espíritos obsessores foram mandados embora, mas como eles já estão há muito tempo, né, eles já deixaram rupturas, né? Eles já deixaram cicatrizes na sua mente, nas suas emoções, na sua saúde no geral, né? Na sua vida financeira e por aí vai. Então a ajuda profissional ela pode ser muito boa, porque ele vai poder às vezes até ver isso antecipadamente, né? Mas depois nós temos você ter um contato, aliás, você ter plantas, mais natureza, animais na sua casa, né? Ter um contato maior com a natureza, que é uma energia de bastante transmutação. E por último, né, aquela receita simples da água mineral, sal grosso e carvão, que também ajuda a remover um pouco dessas energias pesadas, ok? Então, basicamente, essas são as considerações finais e alertas. Eu ainda tenho muitos temas para falar nesse canal, mas que com essas 3 aulas aí vocês já tenham uma informação que eu recomendo de novo que vocês levem para a vida toda, ok? Então, muito obrigado para quem acompanhou até agora.